dia, comunidade. Bom dia, comunidade. 8h14. Muito bom dia para você que segue acompanhando a Liberdade FM, para você que está chegando neste momento. O Bom Dia Comunidade comigo, João, até as 9 horas. E agora a gente traz um momento de informação, começando pela previsão do tempo. Previsão do tempo 87. Na maior parte desta quarta-feira, o destaque ainda será o tempo seco e quente no estado do Paraná. Um sistema frontal avança lentamente sobre os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina em direção ao Paraná. Porém, as mudanças mais expressivas no tempo no estado serão verificadas a partir do final da tarde e ao longo da noite nas áreas de divisa com Santa Catarina e fronteira com o Paraguai e a Argentina. Nesses setores, há previsão do aumento da nebulosidade e ocorrência de chuvas isoladas. Em Santa Helena, o dia iniciou com 18 graus. Neste momento, a temperatura é de 21 e a máxima é de 32 graus. Não há probabilidade de chuva ao decorrer do dia. A umidade relativa do ar ficará entre 40% e 80%. Previsão do tempo 87. 8h16, a gente faz escala agora com o nosso repórter correspondente direto da capital do estado, Curitiba, Gustavo Vaz, que vai trazer informação para essa quarta-feira. Bom dia, Gustavo. Muito bom dia para você, João. Bom dia para todos que sintonizam a programação da Rádio Liberdade FM. Curitiba hoje deve ter mais um dia com muito sol, tempo seco, umidade do ar baixa, mais uma vez nesta quarta-feira, e a máxima podendo chegar aí a 25 graus, temperatura agradável, até um pouco quente para os padrões desta época do ano. Expectativa é que a umidade do ar chegue a 40% no decorrer do dia, mais um dia sem chuva na capital, chuva que é esperada para retornar nesta quinta e nesta sexta-feira. Um programa da Prefeitura de Cascavel que prevê o pagamento de aluguel de novas empresas ou de companhias em expansão que gerarem empregos está com vagas em aberto. O edital que prevê pagamento de aluguéis de R$1.000 a R$7.000 por até 2 anos foi lançado em agosto do ano passado, mas não teve uma adesão esperada. Além da geração de empregos, também são avaliados o oferecimento de cursos de capacitação aos funcionários, o tempo de atividade empresarial, a contribuição da atividade com o mercado regional e o pioneirismo da empresa. O edital está aberto até outubro. Também como destaque, a APP Sindicato, que representa os professores do estado, declarou ontem que não é favorável ao retorno presencial das aulas, anunciado para segunda-feira que vem pelo governador Ratinho Júnior. A APP ressaltou que, se o governo insistir na proposta, a categoria pode entrar inclusive em greve. O sindicato alega que não há condições estruturais nas escolas para um retorno, que faltam profissionais para o acompanhamento dos estudantes, por causa da demissão de 8.000 funcionários e que os dados mostram que a pandemia não acabou. As aulas presenciais estão suspensas na rede estadual desde março do ano passado. Repórter Gustavo Vaz, de Curitiba, para a Rádio Comunitária. A todos um forte abraço e uma ótima quarta-feira. Obrigado, Gustavo, pelas informações. Agora são 8h18, destaques aqui de Santa Helena. Socorristas do SAMU foram acionados na noite de ontem para prestar atendimento a uma vítima de atropelamento na linha São Jorge, interior do município. Segundo informações repassadas à equipe de reportagem do Correio do Lago, um homem de 35 anos de idade fazia uma caminhada pela estrada rural. Logo atrás vinha um motociclista quando surgiu um veículo com luz alta, cegando o motociclista, que acabou atropelando a vítima. Ao colidir com a vítima, o motociclista acabou caindo, sofrendo algumas escoriações. A equipe do SAMU socorreu os 2 homens, que foram encaminhados com escoriações pelo corpo para o pronto atendimento municipal para melhor avaliação médica. Na noite desta segunda-feira, dia 3, equipes do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil foram acionadas para combater um incêndio em uma residência no conjunto Padre Martinho, em Santa Helena. No local, os agentes localizaram um foco de incêndio, um botijão que estava em chamas. A cozinha da residência tinha boa parte queimada. Os agentes extinguiram as chamas. Do incêndio não houve feridos, apenas danos materiais. Na manhã de ontem, o Correio do Lago foi informado por moradores do distrito de Subsede de que o descarte irregular de lixo em terreno do município
voltou a ocorrer. O caso já foi divulgado e a Secretaria de Meio Ambiente de Santa Helena isolou o local com correntes ainda no final de janeiro. Segundo moradores, a corrente foi retirada e o descarte irregular continua ocorrendo. Material que poderia ser destinado para coleta seletiva, roupas e entulhos, são descartados de forma inadequada e irregular no distrito, sendo que a coleta de lixo orgânico, reciclável e de folhas, galhos e entulhos é realizada regularmente em todo o município de Santa Helena. O descarte irregular de material é crime ambiental e pode ser punido com multas, sanções e até prisão. 8h20. Destaques agora sobre Covid-19. Nesta terça-feira, dia 4, ontem, foram divulgados mais dados do boletim da Covid em Santa Helena. Chegamos a 2.384 casos confirmados, há ainda 2.288 pacientes já recuperados e 51 estão com o Covid. 3.098 casos foram descartados, temos também 71 pessoas em isolamento como suspeitas de terem o vírus. O número de pacientes internados é de 6 pessoas em enfermarias e 1 em UTI. Já foram confirmados 45 óbitos em Santa Helena. A Secretaria Municipal de Saúde, aqui do município, através da Vigilância Epidemiológica, comunicou que vai realizar mais uma etapa da campanha de vacinação contra o Covid-19 na quinta amanhã e sexta, dia 7, das 7h30 às 11 da manhã, na cidade e também nas unidades básicas de saúde do interior. A campanha será realizada da seguinte forma: para o grupo populacional Síndrome de Down, faixa etária independentemente da idade, maior de 18 anos. Também a definição estratégia, declaração de profissional de saúde de trissomia do cromossomo 21. Será nas unidades básicas de saúde do interior e também na cidade e na rodoviária. População, então, que tem síndrome de Down. Agora começam a ser vacinadas as pessoas com comorbidades. O outro grupo será as pessoas que têm doença renal crônica em diálise, maior de 18 anos, independente da idade. Cadastrado e também em tratamento. Hemodiálise e diálise também peritoneal estão incluídos. Esse grupo será vacinado com agendamento prévio. Para gestantes e puérperas com comorbidades, maior de 18 anos, independentemente da idade, com declaração médica, serão vacinadas nas UBSs do interior e também na cidade, na rodoviária. Pessoas com comorbidades, amanhã, 59, 58 e 57 anos, e na sexta, pessoas com 56 e 55. Essas comorbidades, que são as prioritárias, são diabetes mellitus, pneumopatias crônicas, hipertensão arterial resistente, hipertensão arterial estágio 3, hipertensão arterial estágios 1 e 2 com LOA e ou comorbidade, doenças cardiovasculares, insuficiência cardíaca, cor pulmonar e hipertensão pulmonar, cardiopatia hipertensiva, síndromes coronariais, valpotias, miocardiopatias, pericardiopatias, doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas anteriovenosas, arritmias cardíacas, cardiopatias congênita no adulto, próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados, doenças cerebrovasculares, doença renal crônica, imunossuprimidos, anemia falciforme, obesidade mórbida, cirroses hepáticas. Esses pacientes com comorbidades devem apresentar o documento, relatório médico, prescrição médica que comprove essa comorbidade. Serão vacinados nos distritos, nas UBSs e também na cidade, na rodoviária. Também pessoas com deficiência permanente, amanhã com 59, 58 e 57 anos e na sexta com 56 e 55 anos de idade. Essas pessoas que estão cadastradas no BPC e constante na lista fornecida pela Secretaria de Assistência Social ou do documento comprovatório. Serão vacinadas nas UBSs do interior e também na cidade, na rodoviária. As pessoas com comorbidades, as pessoas com deficiência permanente devem respeitar a data de vacinação conforme a idade e devem apresentar no dia da vacinação um documento que comprove a comorbidade conforme descrito a gente já falou agora.
As gestantes e puérperas que realizaram a vacinação da influenza gripe poderão realizar a vacinação da Covid somente com intervalo de no mínimo 14 dias. Na cidade, a vacinação vai ocorrer na rodoviária municipal em forma de drive-thru e no interior em frente às UBSs. É solicitado que tragam junto documentos de identificação com CPF, cartão SUS e carteirinha de vacinação. 8h24, o governo do estado ativou mais 6 leitos de UTI Covid a partir desta quarta-feira. A Secretaria Estadual da Saúde vai ativar a partir desta quarta-feira mais 6 leitos de UTI exclusivos para Covid-19. 3 leitos estão no Hospital da Providência, em Apucarana, que passa a contar com 10 leitos de UTI. Outros 3 leitos estão no Instituto São Rafael, no município de Chopinzinho, que vai totalizar 23 leitos de UTI exclusivos para atendimento de pacientes com Covid-19. O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, afirmou que desde fevereiro do ano passado, com o início da pandemia, o governo do estado vem ampliando esforços para a abertura de novos leitos exclusivos para atendimento de pacientes com a Covid-19 em todas as regiões do estado. São mais de 4.000 leitos, entre clínicos e de UTI, abertos ao longo deste período. Beto Preto reforçou a necessidade de continuar com os cuidados de prevenção e da aplicação da vacina. Nós estamos ampliando mais leitos de unidade de terapia intensiva abertos exclusivos Covid em todo o Paraná, mas eu insisto, não é apenas a abertura de leitos que vai nos ajudar. Nesse momento, a nossa prioridade também e principalmente é vacinar. Fazer a vacinação acontecer, porque a garantia que o Ministério da Saúde tem nos dado é que nós vamos ter fornecido mais vacinas para descentralizar para as regionais de saúde e para os municípios. O investimento da Secretaria no custeio mensal das 6 novas UTIs será de R$ 288 mil. De 1º de janeiro a 30 de abril de 2021, a Secretaria ativou 1.984 leitos exclusivos Covid-19, que representam um valor de custeio mensal estimado em R$ 46.900.000. Repórter Flávio Remy. O diretor-geral da Secretaria de Estado da Saúde, Nestor Werner Júnior, reiterou nesta terça-feira a autoridades do Ministério da Saúde o pedido de ampliação do envio de vacinas contra a Covid-19 para trabalhadores da área. Essa solicitação já foi feita pelo governador Ratinho Júnior e pelo secretário estadual Beto Preto. Nestor apresentou dados que mostram a necessidade de ampliar o quantitativo. A defasagem é de 78.400 doses para este grupo. Segundo ele, para avançar na imunização é fundamental que sejam encaminhadas mais doses para a finalização dos grupos prioritários. O diretor-geral esteve em Brasília por determinação do secretário Beto Preto e demonstrou otimismo após a conversa com os representantes do Ministério. Os dados apresentados no encontro constam de mapeamento realizado pela Secretaria de Saúde junto aos municípios paranaenses. Eles levam em consideração a contratação de mais profissionais ao longo desse ano de pandemia para trabalhar nos quase 5.000 leitos disponibilizados na rede pública. Outro grupo também que está sendo prioritário agora é o grupo de trabalhadores da educação. E o Paraná vai começar a vacinar esse grupo nos próximos dias. Cerca de 32.760 trabalhadores como parte do processo de retomada gradativa às aulas presenciais na rede pública de ensino a partir da próxima segunda, dia 10 de maio. A confirmação foi feita pelo governador Ratinho Júnior nesta terça em entrevista coletiva no Palácio Iguaçu, em Curitiba. As doses fazem parte da última remessa de vacinas da AstraZeneca Oxford Fiocruz, que chegou ao Paraná na segunda-feira. A distribuição para as regionais de saúde será feita hoje com apoio das aeronaves do governo do estado. O quantitativo corresponde a 15,5% dos trabalhadores da educação previstos no plano estadual de vacinação contra a Covid-19, estimado em 210.897 pessoas. O número leva em consideração profissionais das redes pública, privada e também da assistência social. Em torno de 90 mil educadores e assistentes ligados apenas à Secretaria de Estado da Educação e do Esporte. Nesse primeiro momento, serão vacinados aqueles com idades entre 55 a 59 anos. Voltando a falar sobre o retorno das aulas, na rede estadual, esse retorno vai começar com cerca de 10% das escolas.
O retorno às aulas presenciais na rede pública estadual a partir de 10 de maio se dará inicialmente em cerca de 200 escolas de diferentes regiões do Paraná. Esse quantitativo corresponde a aproximadamente 10% das unidades pertencentes à Secretaria de Estado da Educação e do Esporte. O anúncio foi feito pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior nesta terça-feira. As atividades dentro das escolas estavam suspensas desde março do ano passado e a retomada vai acontecer paralelamente à vacinação dos profissionais da educação, programada para começar nos próximos dias. Nesta quarta-feira, o governo do estado distribuiu 32.760 doses da AstraZeneca Fiocruz, voltadas exclusivamente para esse público. Segundo a estimativa da Secretaria de Estado da Saúde, outros 8.000 trabalhadores já foram imunizados por integrarem o grupo prioritário do Plano Estadual de Vacinação, de pessoas com mais de 60 anos. Ratinho Júnior destacou que a decisão é tomada em sintonia com os municípios, uma vez que muitos já retomaram as aulas dentro da rede municipal e tem respaldo técnico. Voltar às aulas é um desejo do Estado, do governo do Estado, é um desejo da Secretaria de Educação, é um desejo de muitos professores e também diretores. Boa parte dos pais também querem que seus filhos voltem às escolas por uma razão muito lógica, né? Nós estamos vendo aí uma pressão psicológica na cabeça dessas crianças, desses jovens, por estarem distantes das escolas já há 1 ano e meio praticamente. Nós estamos nos inspirando no estudo de 21 países que colocaram que a escola não é o grande problema da transmissão do vírus. Com todo esse respaldo, né, desses estudos, que países que não pararam ou se pararam por um período muito curto, nos dão aí a segurança de que é necessário fazer esse retorno de forma gradativa para que os nossos jovens não fiquem mais tempo longe das escolas. O secretário de Estado da Educação, Renato Feder, explicou que há 3 critérios para a definição de quais colégios terão prioridade para a volta das atividades presenciais. O primeiro, disse ele, é o acompanhamento das cidades onde houve retorno das redes municipais de ensino e do transporte escolar. Além disso, serão priorizadas as instituições de ensino onde há alunos em situação de vulnerabilidade e sem acesso a equipamentos digitais para realizar as atividades remotas. Outro critério é a análise de escolas com maior número de professores fora do grupo de risco. As secretarias da Educação e do Esporte e da Saúde realizaram um mapeamento dos locais. Segundo o Feder, tudo será feito dentro dos protocolos sanitários. Todas as escolas estaduais, que retornarem às aulas vão seguir os protocolos de saúde, que são principalmente obrigatoriedade da máscara, distanciamento mínimo de 1,5 metro, que é o padrão internacional, álcool gel abundantemente na escola, aferição de temperatura e também, muito importante, a autorização do pai para que o seu filho possa retornar às aulas presenciais. Então, esses são os fatores mínimos para a gente abrir a escola. Nas escolas que reabrirão para atividades presenciais, será adotado um modelo híbrido de ensino. Ou seja, parte dos alunos assistirá a aula presencialmente em sala de aula, enquanto a outra parte acompanhará remotamente. Os conteúdos serão transmitidos ao vivo. Para isso, as salas de aula estão equipadas com computadores e internet, possibilitando que os professores interajam com todos os estudantes. Por isso, destacou Feder, aqueles estudantes que não têm acesso aos mecanismos digitais serão priorizados para o retorno presencial. O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, afirmou que todo esse processo de retomada das aulas presenciais será acompanhado pelas autoridades sanitárias. O retorno às aulas, ele não tem nenhum caráter sem metodologia, muito pelo contrário. É uma metodologia toda que vem sendo conversada há praticamente 1 ano, ao longo do tempo, entre a Secretaria de Estado da Saúde e a Secretaria de Estado da Educação. Nós vamos acompanhar isso diariamente, como temos feito desde março de 2020, com os números, testes realizados, testes positivos, testes negativos. Vamos acompanhar a evolução do índice de transmissão, vamos acompanhar diariamente a ocupação dos leitos e esse panorama, esse resumo, nós vamos diariamente tratar no âmbito do governo do Estado. O retorno presencial não será obrigatório.
Pais, mães ou responsáveis legais que desejam o retorno dos estudantes devem assinar um termo de autorização a ser entregue na instituição de ensino. Já os alunos que optarem por não ir às aulas presenciais continuarão no ensino remoto, sistema em vigor no Paraná desde o início deste ano letivo, em 18 de fevereiro. Renato Feder finalizou afirmando que a abertura de outras escolas acontecerá gradualmente, de acordo com os avanços positivos deste início de retorno do ensino presencial. Repórter William Sopa. 8h34, trazendo mais informações sobre a Covid. O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, concedeu nesta terça-feira o primeiro depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid, CPI, no Senado, que apura a conduta do governo federal durante a pandemia e o repasse de recursos da União para os estados. A reunião começou às 11 da manhã e durou quase 8 horas. Ele falou como testemunha e por isso se comprometeu a dizer a verdade. Mandetta foi ministro da Saúde no começo de 2019 até o dia 16 de abril do ano passado, quando o país registrou 188 novas mortes e alcançou 1.924 vítimas da Covid. A maior parte das perguntas foi no sentido de entender quantas dessas mortes, que hoje passam de 410 mil, poderiam ter sido evitadas. Os senadores perguntaram por que o ex-ministro não defendeu o uso de remédios do chamado kit Covid, como fizeram outros integrantes do governo. Luiz Henrique Mandetta afirmou que, diante de métodos científicos, esses medicamentos não tiveram eficácia. Disse que, enquanto esteve no cargo, o Ministério da Saúde não pediu que o laboratório do Exército fabricasse cloroquina. Ele contou que dias antes de ser demitido, participou de uma reunião no Palácio do Planalto sem o presidente Bolsonaro, em que foi apresentada uma proposta de decreto presidencial para alterar a bula da cloroquina e incluir a Covid-19 entre as doenças para as quais o medicamento seria indicado. O então ministro disse que ele e o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, informaram que bula é alterada pela agência reguladora e não por decreto. E ainda sobre esse assunto, o depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na CPI da pandemia foi remarcado para o dia 19 desse mês, que cairá numa quarta-feira. O presidente do colegiado, o senador Omar Assis, do PSD de Amazonas, sugeriu a data e também a submeteu à votação simbólica dos membros. Pazuello seria ouvido amanhã na CPI, mas um ofício da Secretaria-Geral do Exército informou que o ex-ministro teve contato com 2 servidores do Poder Executivo que foram diagnosticados com Covid-19. Vamos trazer agora também informação sobre a dengue no estado. O informe semanal da dengue, publicado nesta terça-feira pela Secretaria de Estado da Saúde, registra 1.584 novos casos da doença. Ao todo, o período epidemiológico já soma 13.460 casos em todo o estado, distribuídos em 262 municípios. Ele teve início em agosto do ano passado. Há 221 municípios que apresentam casos autóctones, confirmando que 11.837 pessoas se contaminaram nas cidades de residência. O estado tem agora 65.263 notificações para dengue, 5.249 a mais que na semana anterior. 14 municípios apresentam casos de dengue grave e 31 casos de dengue com sinais de alarme. Segundo o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, o estado segue apoiando os municípios no combate à dengue. Além disso, ele destacou que é importante que a população tenha consciência de que a principal medida de prevenção é a eliminação dos pontos que podem se tornar criadouros do mosquito transmissor. É o momento de cuidar do seu quintal, cuidar da água parada, fazer uma reavaliação de se não existe possibilidade de criatórios de Aedes aegypti no seu quintal, no vizinho. Aquele sentimento de solidariedade, de vizinhança, que é necessário sempre para combater a dengue. O Aedes aegypti se prolifera quando a fêmea do mosquito deposita seus ovos em recipientes com água parada, como nos pratinhos de vasos de plantas, caixas d'água e reservatórios destampados, garrafas plásticas, entre outros. Há poucos dias foi anunciado no Paraná o primeiro caso de co-infecção por Covid-19 e dengue, confirmado laboratorialmente. O caso foi de um homem de 31 anos, morador do município de Ortigueira. Segundo as informações da Secretaria, está bem e em recuperação. O caso serve de alerta sobre as medidas de prevenção para a Covid-19, com o uso de máscara, higienização das mãos e distanciamento social, mas sem deixar de lado os cuidados com a dengue,
que também é uma doença grave e pode levar à morte. Outras informações podem ser obtidas em saude.pr.gov.br. Repórter William Sopa. 8h39, destaques do setor policial. Equipe de policiais civis da 20ª SDP deram cumprimento a mandado de busca e apreensão na manhã de ontem em uma residência situada na rua Gertrudes Pedrini, em Toledo. Na residência, os policiais apreenderam aproximadamente 4 quilos de maconha, 75 gramas de cocaína divididos em pinos pronto para o consumo, balança de precisão, munições calibre 38, celulares, ferramentas sem origem comprovada, além de R$ 710 em espécie. Também foi apreendido um veículo VW Fox, identificado nas investigações como automóvel utilizado pelo casal preso, um homem de 24 anos e uma mulher de 27. O casal foi encaminhado para a cadeia pública de Toledo, onde estão à disposição do Poder Judiciário da comarca de Toledo. Um homem de 26 anos acabou preso nesta terça-feira, suspeito de abusar sexualmente da sobrinha em Prudentópolis. De acordo com a PM, por volta das 5 da manhã, a mãe da menina de apenas 3 anos compareceu à 4ª companhia da PM. A mulher de 22 anos informou que a filha apresentava sinais de abusos sexuais. Além disso, ela afirmou que a filha contou que o abuso foi cometido pelo tio, irmão da mãe da menina. Conforme relato policial, o denunciado mora na mesma casa. No endereço, os policiais encontraram o tio da menina, que recebeu a voz de prisão. A PM o encaminhou para a delegacia da Polícia Civil. Um jovem de 18 anos invadiu uma escola infantil na cidade de Saudades, em Santa Catarina, e agrediu professores e alunos com um facão. A PM confirmou a morte de 3 crianças e 2 mulheres. Ainda uma criança que foi ferida em estado grave. O autor foi detido por moradores próximos. Ele deu golpes contra o próprio corpo e está em estado gravíssimo no hospital de Pinhalzinho, cidade vizinha, em Saudades. O delegado Jerônimo Marçal, que investiga o caso, diz que, segundo testemunhas que conheciam o rapaz, ele tinha um perfil introspectivo e vinha enfrentando problemas de bullying na sua escola. A governadora em exercício de Santa Catarina, Daniela Rainer, decretou o luto oficial de 3 dias. O prefeito Maciel Schneider expressou pesar e transmitiu os sentimentos aos pais e a toda a comunidade que ficou aterrorizada com o caso. Inclusive, as 2 professoras foram identificadas. A creche se chamava Aquarela. As professoras eram Kelly Adriane Aniesevski, de 30 anos, que morreu ainda na creche, e Mirla Renner, de 20 anos, que havia sido encaminhada em estado grave ao hospital e teve morte confirmada por volta do meio-dia. Polícia Civil prende envolvidos com golpes que chegam a 5 milhões de reais. A Polícia Civil prendeu uma mulher de 37 anos e 3 homens de 32, 33 e 23 anos, envolvidos em uma associação criminosa que aplicava golpes. Eles são responsáveis por enganar cerca de 100 vítimas e gerar um prejuízo estimado em 5 milhões de reais. A ação foi deflagrada na manhã desta terça-feira. Durante a ação, a Polícia Civil ainda cumpriu 7 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de 6 contas bancárias. Foram apreendidos celulares e documentos. Os mandados foram cumpridos simultaneamente na capital, em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, Ponta Grossa, nos Campos Gerais, e em Matinhos, no litoral do estado. A associação criminosa aplicava os golpes a partir de uma oficina responsável pela recuperação de airbags de carros batidos. As vítimas seriam investidores e obteriam um retorno de 20% ao mês sobre o capital investido. Além disso, os suspeitos realizavam a venda de veículos que nunca eram entregues. As vítimas também chegavam a dar um valor além do investimento, com o intuito de trocar pelo dinheiro não recebido. Repórter Flávio Remy. Deu entrada no IML de Toledo por volta das 13 horas desta terça-feira o corpo de um homem que foi esfaqueado durante uma discussão na noite da última sexta. Os fatos aconteceram em Curvado, interior de Marechal Rondon. O homem havia sido encaminhado até a UPA. Lá recebeu os primeiros atendimentos e, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para um hospital de Toledo. Ontem, ele acabou não resistindo ao ferimento de faca que recebeu no peito e veio a óbito. O homem tinha 22 anos e não era natural de Marechal Rondon. Agora são 8 horas mais 43 minutos no Bom Dia Comunidade. Temperatura em Santa Helena de 21 graus.
A empresa de alimentos BRF anunciou nesta terça-feira um investimento de 292 milhões de reais para ampliação das suas unidades no Paraná. O valor deve ser aplicado até o ano que vem e abrange as unidades industriais de Toledo, Ponta Grossa, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Carambeí e Paranaguá. O anúncio foi feito durante reunião do governador Ratinho Júnior com o CEO da BRF, Lorival Luz. Segundo o governador, o conceito de trabalho da empresa tem relação direta com o potencial de produção de alimentos do Paraná. Ele destacou que a companhia gera mais de 18 mil empregos diretos e conta aí com cerca de 2 mil produtores integrados. O município de Entre Rios do Oeste, através do edital número 01/202, iniciou as inscrições ao teste seletivo visando o preenchimento de vagas do cadastro de reserva para contrato temporário de estagiários para cargos. 6 vagas para estagiário ensino superior, 2 vagas para estagiário ensino superior, 1 vaga para estagiário do ensino superior, também mais 1 vaga para estagiário do ensino médio, magistério, 1 vaga também para esse estagiário do ensino médio e magistério e também um estagiário do ensino médio cadastro de reserva. São vários cargos: administração, educação infantil, direito, arquitetura, engenharia, formação de docentes e mais. Os contratos com carga horária de 30 horas semanais poderão ser reduzidos para 20 horas, com o valor da Bolsa Auxílio correspondente a 20 horas, de acordo com a necessidade da Prefeitura de Entre Rios do Oeste. A Itaipu Binacional vai promover 495 oficinas de educação ambiental e cultura nos próximos 2 anos nos 55 municípios da sua área de abrangência, por meio do convênio Linha Ecológica Educação para a Sustentabilidade e Desenvolvimento Cultural do Território, que tem o Conselho dos Municípios Lindeiros como parceiro. Serão realizadas 9 oficinas em cada município, sendo 3 de recuperação de nascentes, 2 de hortas comunitárias, 2 de cisternas e 2 de grafite. Para programar as atividades, as equipes técnicas de Itaipu e do Conselho dos Lindeiros estiveram reunidas virtualmente na última semana com gestores de educação ambiental municipal, que serão os pontos focais responsáveis pela organização das oficinas. A partir deste mês de maio, começam as oficinas de recuperação de nascentes, hortas comunitárias e cisternas. Os Conselhos de Ensino, Pesquisa e Extensão das Universidades Estaduais do Paraná estão definindo os calendários das atividades dos cursos de graduação referentes ao ano letivo de 2021. Em decorrência da gravidade da pandemia de Covid-19, as instituições suspenderam as aulas presenciais e precisaram readequar os seus calendários letivos. Na Universidade Estadual de Ponta Grossa, o ano letivo terá início dia 31 de maio para os veteranos. Já para os calouros, a previsão de ingresso é em 14 de junho. A UEM, Universidade Estadual de Maringá, aprovou também o calendário de 2021. No final de abril, o calendário acadêmico para os cursos de graduação referentes ao ano letivo de 2021. Projeto com patente aprovada no Programa de Propriedade Intelectual com Foco no Mercado, Prime, uma parceria do Sebrae, Governo do Paraná e Fundação Araucária, criou um interruptor elétrico à prova de explosões. A autoria é do pesquisador Benhurt Gongora, aluno do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Energia e Engenharia da Agricultura, em funcionamento no campus de Cascavel da UniOeste. A invenção é, em síntese, um dispositivo eletrônico destinado ao controle de acionamento de lâmpadas. O sistema, que trabalha a partir do menor nível da corrente de tensão, tem um dispositivo anti-faísca, podendo ser instalado em ambientes empresariais e residenciais. Com a patente, essa tecnologia poderá ser produzida em escala industrial para ser disponibilizada ao mercado consumidor. 20 famílias que residiam em condições precárias em Guaíra, oeste do estado, deixaram as dificuldades para trás ao conquistarem nesta terça-feira as chaves da casa própria. As moradias foram construídas em uma parceria do governo do estado com a Itaipu Binacional e a prefeitura e receberam investimento de R$1 milhão, utilizado para subsidiar integralmente o valor dos imóveis que foram repassados de graça aos beneficiários. As unidades habitacionais são compostas por 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço externa em local urbanizado e com fácil acesso aos equipamentos públicos municipais. Paraná fecha 2020 com superávit em arrecadação no setor minerário.
Em 2020, 181 municípios paranaenses e o estado receberam 25.440.000 reais de compensação financeira pela exploração de recursos minerais e de royalties pela exploração de petróleo e gás. A informação está no informe mineral divulgado pela Divisão de Geologia do Instituto Água e Terra, órgão vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo. De acordo com o documento, o recolhimento foi realizado por 501 empresas. As cimenteiras foram as que mais se destacaram em valores da operação e arrecadação da compensação. A mineração de rochas carbonáticas liderou com 35,1% do valor, seguida de rochas para a produção de brita e revestimento com 29,8% e areia com 7,9%. Os royalties pagos pela Petrobras pela exploração do xisto tiveram um aumento de 15,37% de 2019 para 2020, passando de 7.090.000 reais para 8.180.000 reais. O estado recebeu 5.730.000 reais e o município de São Mateus do Sul 1.640.000 reais. Os municípios produtores de bens minerais receberam 11.180.000 reais. Os afetados pela atividade de mineração, 13.100.000 reais. Ao estado coube 2.840.000 reais como produtor, mais 1 milhão de retorno da parcela dos municípios afetados. Em royalties pela exploração de petróleo e gás, o estado recebeu 5.730.000 reais e os municípios 2.670.000 reais. O informe mineral pode ser acessado na página do Instituto Água e Terra. Repórter Rudy Bagatini. 10 minutinhos para as 9 horas. Trabalhadores informais e inscritos no CAD Único, nascidos em abril, podem sacar a partir de hoje a primeira parcela do Auxílio Emergencial 2021. O dinheiro havia sido depositado nas contas poupança digitais da Caixa Econômica Federal no dia 13 de abril. O autor Paulo Gustavo, de 42 anos, morreu nesta terça-feira vítima de complicações causadas pela Covid-19. Ele estava internado desde o dia 13 de março no Hospital Copstar, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. O estado de saúde dele piorou desde domingo, dia 2, na tarde de ontem. A família do ator divulgou uma nota classificando o quadro clínico do ator como irreversível e a informação foi divulgada na conta oficial do Twitter do comediante. Segundo a nota, desde o último domingo, o quadro do ator vinha se deteriorando. A deputada federal Flor de Lis dos Santos Souza e mais 9 acusados pela morte do pastor Anderson do Carmo em junho de 2019 vão enfrentar o júri popular. A decisão é da juíza do 3º Tribunal do Júri de Niterói, Neares dos Santos Carvalho Arce. A informação foi divulgada na noite de ontem pela assessoria do Tribunal de Justiça. Denunciada como mandante do crime, Flor de Lis responde por homicídio triplamente qualificado. Em razão da imunidade parlamentar, a deputada, que só pode ser presa em flagrante por crime inafiançável, cumpre medidas cautelares monitorada por tornozeleira eletrônica. Trazendo agora as cotações do mercado agropecuário. Em Toledo, soja em grão saca de 60 quilos, R$ 158,76. Trigo em grão nacional a saca, R$ 89,18. Milho seco, R$ 94,08. Também cotado o café em coco com quilo renda a R$ 11,03. No câmbio, nesta terça-feira, o dólar voltou a subir, R$ 5,43. O euro caiu, chegando a R$ 6,52. A libra, como as demais moedas, subiu R$ 7,54, chegou aí os reais. Peso argentino, 5 centavos de real. Bitcoin, R$ 304.701 reais. A Bovespa, a Bolsa de Valores brasileira, caiu mais de 1%, 117.712 pontos. Nesta terça-feira tivemos mais um concurso na Mega Sena, o concurso 2.368, e uma aposta de Nova Brasilândia do Oeste acertou as 6 dezenas e levou sozinha o prêmio de mais de 37 milhões de reais. As dezenas sorteadas foram 04, 07, 13, 25, 36 e 58. A Quina teve 152 apostas ganhadoras, cada uma levou cerca de 17.800 reais para casa, e a Quadra teve mais de 7.400 apostas ganhadoras, cada uma levando cerca de 515 reais. 8h53. Para fechar o nosso Bom Dia Comunidade desta quarta-feira, 5 de maio de 2021, trazendo informação do esporte.
Hulk brilha de novo, o Atlético Mineiro goleia o Cerro e se isola na ponta do Grupo H. O atacante marcou 2 gols, assim como diante do América de Cali, e viu Savarino e Eduardo Vargas fecharem o placar, levando o Galo aos 7 pontos, deixando os paraguaios com 4. Isso na Libertadores da América. Também na Libertadores, o Santos reagiu, goleou The Strongest e respirou por classificação na Libertadores. Peixe dominou, fez 5 gols, venceu a primeira no torneio e tenta agora se aproximar de Barcelona e Boca Juniors. Fora da Vila Belmiro, o torcedor pede reação com sal grosso e é atendido. O Palmeiras também jogou ontem e venceu o Defensa e Justiça com 2 gols de Rony e disparou na liderança do grupo na Libertadores. O Verdão vingou a perda da Recopa na Argentina e abriu 5 pontos na ponta. 2-1 a vitória do Palmeiras contra o Defensa e Justiça pela Liberta. Também na Libertadores, o Flamengo sofreu no segundo tempo, mas bateu a LDU em Quito e conquistou a 3ª vitória na competição. Após marcar no primeiro tempo com Gabigol e Bruno Henrique, o rubro-negro viu o time equatoriano empatar na segunda etapa, mas garantiu os 3 pontos com o gol de pênalti de Gabigol, que igualou o Zico como o maior artilheiro na Libertadores com a camisa do Flamengo. Além desses jogos, também tivemos ontem na Libertadores o Vélez vencendo o União La Calera por 1-0. Barcelona de Guayaquil manteve o 100% e venceu o Boca Juniors por 1-0. Jogos da Liberta. Também tivemos Sul-Americana. Gilberto perdeu o pênalti e o Bahia correu atrás do empate com o Independente da Argentina. Tricolor largou atrás após pênaltis, mas igualou o marcador com o Tassiano e Luiz Otávio. A partida ficou em 2-2 pela 3ª rodada da Sul-Americana. Também ontem na Sul-Americana, o Atlético Paranaense perdeu para o Melgar na rodada da fase de grupos. O Furacão não conseguiu evitar o gol no segundo tempo em Lima, no Peru, que deu a vitória para o time da casa. Hoje à noite teremos mais jogos. Libertadores da América, o Racing pelo Grupo E encara o São Paulo na 3ª rodada. O jogo será na Argentina às 19 horas no estádio Presidente Perón. Arbitragem de Pierro Maza do Chile, transmissão da Fox Sports. Quem também joga hoje pela Libertadores é o Internacional. No Beira-Rio recebe a equipe do Olímpia do Paraguai. O jogo vai ser às 9 horas da noite. Arbitrado pelo Facundo Telio da Argentina, transmissão aí da Comembol TV. Além desses jogos na Libertadores, teremos Del Valle Universitário, Rentistas Sporting Cristal, Santa Fé e River Plate e Universidade Católica e Nacional do Uruguai. Também hoje vamos ter Champions League. Vamos conhecer o outro finalista da competição. Ontem o City bateu o PSG por 2-0 e venceu então no agregado por 4-1, chegando à primeira final da história na Liga dos Campeões. Aguarda o seu adversário, que hoje será definido entre Real Madrid e Chelsea. Lembrando que o primeiro jogo na Espanha deu 1-1. O jogo será hoje às 4 horas em Stamford Bridge, na Inglaterra. Também hoje teremos Paulistão, 9 da noite, Ponte Preta e Guarani, o clássico do interior. O Campeonato Mineiro também tem a final do troféu Inconfidência. O RT e Pouso Alegre jogam 7 horas da noite. Também na Sul-Americana, Bolívar e Ceará 7h15 e Tajeres visita o Bragantino aqui no Brasil às 9h30 da noite. Vamos assim fechando o nosso Bom Dia Comunidade dessa quarta-feira. Na sequência você acompanha o Manhã Comunitária com a Dani. Eu volto às 16 horas com Na Escuta. Até lá, tchau, tchau.